Alô, buenas! Como estão os nobres tagueados? Hoje a gente vai fazer uma pequena retrospectiva das leituras até agora, até o meio do ano, dentro dessa brincadeira da tag literária dos 50%. Mas antes, se tu gosta de aventuras em livros, filmes, histórias em quadrinhos, desenhos animados, histórias reais de aventuras, toda semana a gente tem um vídeo novo com esse tema. Serão sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas. A famosa tag dos 50%. Primeiro eu vou conversar para vocês que eu tentei fazer a coisa no formato mais tradicional, né, que tem as perguntas básicas assim que o pessoal segue para essa lista, tipo o livro que tu mais gostou, o livro que mais te decepcionou, teu crush literário, e, gente, não é muito para mim, tá? Esse tipo de coisa. Então eu vou fazer a coisa mais informal, mas sem roteiro, meio despretensioso, pegando livros aqui a granel e falando um pouquinho sobre eles. Quem acompanha aí o canal, esses livros aqui já passaram nos vídeos semanais, mas eu acho que, principalmente para quem está chegando agora também, não custa a gente dar uma relembradinha, porque tem livros legais aqui, tá? Que servem a pena também como uma forma de indicação. Por que não? Tá? Primeiro deles, vou falar sobre o livro que eu estou lendo. Em breve a gente vai ter vídeo, que é esse aqui, ó, No Ar Rarefeito. Eu estou numa vibe agora, eu estou numa onda de ler sobre expedições. Tá? Eu estou me reequipando para fazer algumas aventurinhas aí, acampar, fazer trilhas e tal. Esse aqui vem muito a calhar para isso. Ele conta a história de uma expedição no Everest, na década de 90, que ela deu muito mal. Então eu acho que vale. O tema sempre é interessante para a gente, né? Então vamos pegar outros aqui meio que a esmo. Esse aqui eu não trouxe vídeo. E de repente entraria até naquela tag do livro que te decepcionou. Mas eu acho que eu estava esperando algo um pouco diferente. Tava até bem entusiasmado de trazer para vocês, porque a história se passa na África, é um grande clássico, sempre muito elogiado, mas vamos dizer que o viés dele foi para um lado mais de crítica à situação colonialista da África e tal. Não sei, desvirtuou um pouco do que eu estava imaginando que eu ia encontrar. Embora eu não sou louco de dizer que não é um livro bom, tá? Acho que é um livro excelente, mas não bateu muito com o meu paladar. Tá? Então o Conrad, eu acho que entraria, né, o Coração das Trevas, que foi a base, que depois virou o filme Apocalipse Now, muito em função disso ele é conhecido, assim, reverenciado. Né? A minha experiência de leitura, e aí não é uma crítica, tá? O que eu trago aqui no canal são experiências pessoais em cima das obras, assim, que eu acabo enfrentando ao longo do tempo. Esse aqui realmente não caiu bem assim no meu gosto pessoal. Tá? Outro livro, esse eu gostei bastante, a releitura, A Ilha do Tesouro, do Stevenson. Cada vez mais eu gosto da escrita do Stevenson. Tá? Eu já consegui romper a barreira daqueles mais conhecidos, tipo o Médico e o Monstro, e esse aqui. Né? Já li alguns contos dele, que eu gosto bastante. A história do demônio na garrafa, eu contei esses dias aí com meu sobrinho, com o Martim, ele gostou bastante. Então, o Stevenson, eu acho que ele traz histórias universais. Né? E, pô, é um vitoriano, como não gostar do tipo de coisa, do tipo de história inventiva que ele traz? Eu acho que ele é um cara muito inventivo, muito criativo. Esse livro aqui, eu acho que ele entraria, é uma história em quadrinhos, entraria na tag do livro mais bonito que eu li esse ano. Tá? Eu comprei, é um livro que eu estava querendo bastante tempo adquirir, consegui num valor razoável aí na Amazon. Olha só que coisa legal, cara, que coisa linda. Né? A diagramação dele é muito diferente. A história dele é o seguinte, a gente acompanha um caso do Sherlock, né, que começa a sumir pessoas de Londres que aparentemente não tem relação nenhuma entre elas, e ele vai atrás, ó, tá ali o Sherlock cachimbando, ó. E é bem interessante, assim, tá? Esse aqui é um dos que eu mais recomendo. Paraty entre dois polos foi uma leitura muito agradável, que também tem esse caráter da expedição, né, que está atraindo muito meu interesse recentemente. Sempre gostei, tá? Mas agora eu acho que eu estou indo atrás. Tem na minha listinha da Amazon, quem quiser me dar um livro de presente, tá? Minha hora do pidão aqui. Tem outros desse aqui, dessa mesma
esse mesmo teor, assim. Recentemente ganhei mais livro do Klink e tal. Prometo que eu trago vídeo para vocês depois. Salvando a Mona Lisa. Foi outra leitura muito... Eu sabia... Sabe aquele livro que tu sabe que tu vai gostar? Esse aqui eu sabia que eu ia gostar. Segunda Guerra Mundial. Os nazistas acabam virando a atenção deles por o acervo do Louvre, né? Politicamente era importante para eles, né? Porque, de certa forma, essas obras clássicas legitimavam a loucura deles, né? Aquelas teorias malucas que deram um fundamento para as atrocidades que eles cometeram. E aqui eles estavam de olho no patrimônio artístico-cultural mundial. E aqui essa história aqui de Salvando a Mona Lisa é o esforço, principalmente dos franceses, traz aqui no livro, para salvar essa coisa tão importante. Eu tenho uma preocupação muito grande com a manutenção, com a preservação do patrimônio mundial, da cultura mundial. Tá? E aqui a gente relembra por que é tão importante a figura do museu, por que é tão importante a figura do historiador, do curador, do restaurador da arte. Tá? Porque a arte, agora eu vou filosofar um pouquinho, a arte eleva o espírito. Eu acho que a arte, a cultura, é o que nos, principalmente o que nos difere dos animais. Tá? Umas elucubrações aqui na minha cabeça. Então vamos lá. Outro livro bonito pra caramba, esse aqui foi presente da Suane, foi Ela e o Monstro, que fala sobre, não sobre o Frankenstein em si, mas sobre a menina Mary Shelley, que criou essa obra aqui em 1818. Tá? Embora seja um livro feito para criança, não necessariamente, tá? Porque eu adorei a leitura. Tá? Acho que todo mundo vai encontrar alguma coisa que gosta aqui nessa história da Linda Bailey, ilustrado pela Júlia Sardar. Tá? Também todos esses aqui eu acho que vocês encontram na Amazon. O Filho do Lobo é um livro de contos do Jack London, baseado nas experiências que ele teve quando ele estava buscando ouro no Klondike, lá no Canadá, no Alasca. Tá? Então, os personagens são criados em cima de pessoas que ele encontrou e em cima dele mesmo. Então tem muitas coisas interessantes aqui, das dificuldades, daquele clima inóspito, daquelas condições inumanas assim, de sobrevivência, né? Buscando a fortuna, que muitos poucos encontraram, de fato, nessas desventuras que eles passaram nessa época e nesse lugar. Aí a gente relembra também o Coronel Fawcett, essa obra aqui que fala sobre um suposto Indiana Jones, um proto-Indiana Jones, um inglês maluco que foi para o Mato Grosso procurando uma cidade perdida, não achou a cidade perdida e nunca mais acharam o Coronel Fawcett. Tá? Então eu lembro que eu e a Bárbara, numas férias, a gente foi para lá, a gente foi para o interior do Rio Grande do Sul. E é legal que os livros eles nos remetem a certos períodos da nossa vida, né? Enquanto a gente estava lendo, eles nos fizeram companhia. Ele estava lá junto, eu me lembro de eu gravando o vídeo que fala sobre ele. Todos esses aqui tem vídeo no canal, tá, gente? Para quem quiser recuperar depois, de repente isso aqui é um guiazinho do que a gente tratou nos nossos vídeos até então, desde o começo do ano. Tá? Leitura super legal também, super divertida. Tem outra edição hoje que vocês encontram por aí, né? Mais nova. Tá? Também, digamos que esses soldados da fortuna acabam sendo interessantes para a gente. A gente aprende com os erros deles. Aí teve 2 livros aqui também que a gente falou sobre algumas coisas de pseudociência, né? Que quando fala das pirâmides, quando fala de alguma coisa que teria no Triângulo das Bermudas, alguma coisa que teria relacionada à Atlântida, aliens, civilizações antigas que eram talvez mais avançadas do que a nossa. Então a gente releu. E eu quero ler também, e vou trazer para vocês, o do Erich von Däniken, né? Eram os Deuses Astronautas, um livro que causou comoção e furor na década de 70, aí, nesse tema, assim, nesse clima. Darwin, poxa, cara, isso aqui foi legal demais. No começo do ano a gente foi lá para o Uruguai, e aí eu comecei com a minha
com a minha piração em cima da megafauna dos animais, como a preguiça gigante, o tatu gigante, tudo gigante naquela época, mastodonte, etc. Visitamos museus e o Darwin estava comigo. Né? Gravei no local onde o Darwin se hospedou, lá no Uruguai. Então aqui fala sobre a viagem que ele fez com o Beagle, né? Eles fizeram praticamente uma circunnavegação aí do globo, recolhendo espécimes que depois foram catalogados, estão lá no Museu História Natural de Londres. Tá? Então a gente viaja junto, a gente recolhe os espécimes junto com o Darwin e a gente aprende com ele aqui nesse livrinho. Esse aqui é um de dois. Né? Tem a outra parte dele está em outras localidades. Nesse aqui ele está justamente aqui no sul da América do Sul. Tá? Então ele passa pelo Rio Grande do Sul, ele passa pela Argentina, ele passa pelo Uruguai, entre outras localidades. O livro que eu mais gostei de ler até agora, né, até julho, Volta ao Mundo em 80 Dias, eu já tinha lido. Tá? Eu tinha lido primeiramente nessa ediçãozinha aqui da LPM, porque eu sou um entusiasta das ediçõezinhas da LPM. São fáceis de levar com a gente. Tá? O que importa, eu sempre falo que eu acho que o que importa mais é o que está dentro do livro do que a lombada, propriamente dita. Mas eu reli aqui nesse clássico aqui da Zaha, que está muito legal também, cheio de notas. Tá? O Júlio Verne, eu gosto muito das histórias, não tanto do jeito que ele escreve, talvez eu ache um pouco simplista, arriscando aqui dar uma opinião iletrada sobre um mestre, né? Mas ele é o cara que é um dos caras que inventaram esse tipo de literatura aqui, principalmente na era vitoriana. O próximo que eu vou ler, depois de terminar no Ar Rarefeito, vai ser As Minas de Salomão, As Minas do Rei Salomão. Essa tradução aqui é do Eça de Queiroz. Eu estou buscando uma outra tradução, tá? Para comparar, talvez. Não sei, que eu não gosto de repetir livro. Tá? Confesso que eu não gosto muito. Embora os que eu estou relendo, estou tendo ótimas experiências com isso, porque a gente acaba se dando conta que a gente pescou coisas diferentes da primeira vez. E faz tanto tempo que eu li, merece ser relido e merece ser feito vídeo também. Estou bem entusiasmado com esse aqui. Esse aqui eu também não fiz vídeo, mas aí é simplesmente porque não cabia no tema do canal. Que é Noite na Taverna e o Macário, do Álvares de Azevedo, tá? Que, segunda fase do romantismo, é minha fase preferida literária, né? Quando tudo era muito exagerado, sofrimentos, de morrer de amor, as damas inalcançáveis, etéreas, fantasmagóricas, né? A tuberculose, aquela coisa, aquela geração tuberculosa que morria com 20 anos sem nunca ter encontrado o verdadeiro amor correspondido. Então, uma leitura excelente aqui, dessas duas pequenas histórias. Eu quero ir mais atrás desse autor aqui. Eu comprei um livro de poemas dele. Eu estou em dívida com o seu Álvares de Azevedo para ler essas histórias dele e de outros autores da mesma fase brasileira do romantismo. Eu me lembro que no colégio, nas aulas de literatura, era o que eu mais tinha gostado. Tá? Apesar de eu admirar muito a escrita do Machado de Assis e outros, né, são excelentes, mas aqui eu me identifico mais, eu acho, aqui com os arroubos exagerados dos românticos. Outros Mundos foi outra leitura extremamente agradável. Aí é um livro de ciência, né, um livro de paleontologia, fala sobre animais de outras épocas, fala sobre a megafauna, fala sobre dinossauros, e aí ele vai voltando no tempo. E a gente vai encontrando criaturas mais primitivas, cada vez mais primitivas, e cada vez mais alienígenas em comparação com o mundo que a gente tem hoje. Né? Coisas assim, é um mundo completamente diferente do que a gente até imagina que a Terra tenha sido, né? Com o passar dos milênios, dos séculos. Gente, eu achei que eu tinha mais coisa até. Bom, vou terminar com um então aqui que a gente já fez vídeo também aqui, que é uma aventura do Tarzan, né, que é esse aqui, do Tesouro de Tarzan, que na realidade eu falo que é as Joias de Opar, que é como ele é mais conhecido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui das tags, porque ele falou de decepção, falou do personagem favorito recente,
que eu diria que é o Long John Silver, né, aquele pirata ladino que serviu como base para os piratas cinematográficos depois, né, como Jack Sparrow e outros. Aquele cara que ele é muito esperto, ele é para ser o vilão da história, mas no meu entender ele acaba sendo o personagem mais fascinante, né? Tanto que o Stevenson, e aí desculpem o spoiler, o Stevenson preserva ele no final. Aí inevitável que ele voltaria de outras formas ao longo do tempo, né? O Long John Silver. Que mais? O livro que te deixou feliz, Para Ti Entre Dois Polos, tá? Já falei, por causa dessa coisa agora que eu vou buscar no segundo semestre, de fazer algumas. A aventura está lá fora, então eu vou buscar ela, não só nos livros e nos filmes, mas também vou tentar ler algum livro justamente à luz da fogueira, na minha barraquinha, fumando meu cachimbo. O livro mais bonito foi Na Mente do Sherlock Holmes. Melhor adaptação literária. Bom, a gente trouxe alguns filmes aqui ao longo do semestre, né? A gente falou dos Aventureiros do Bairro Proibido, teve o do Monstro do Mar, que foi a base, dizem, do Godzilla depois, né? Um monstro que invade Nova York daí. A História Sem Fim, Viagem à Lua, Méliès, cara, aquele cara genial que deixou tantos curtas-metragens e quantos se perderam, porque simplesmente o Méliès ele ficou decepcionado quando ele começou a competir com o cinema falado, ele não estava preparado para isso. E o Méliès pirou e botou fogo em tudo. Tá? E a gente quase perdeu um acervo inigualável de um gênio do cinema. Ainda bem que foram recuperando alguns, e o mais famoso deles, sem dúvida, é a Viagem à Lua, que depois inspirou o filme do Cabré, não sei, A Invenção de um Cabré. A gente assistiu com a Bárbara e a gente gostou bastante dessa história. Os Deuses Devem Estar Loucos, foi outro que a gente trouxe recentemente, aquela história fantástica da Coca-Cola que cai no deserto, né? E aí um dos membros lá de uma tribo da África vai devolver a Coca-Cola, que é um presente dos deuses que deu muito errado. E a gente chega no Tubarão. Tubarão é poxa, eu acho que é o melhor filme que eu vi, talvez que eu veja esse ano todo. Claro que eu já tinha assistido Tubarão, mas realmente é uma obra assim, uma obra de suspense, de aventura, de várias camadas assim, que me impressionou bastante em reassistir. Finalizando, então, gente, qual é o livro que eu quero muito ler até o fim do ano? E aí eu vou ter que me preparar, porque é um livro longo, é um livro grande, que a Bárbara vai me emprestar ele, que é O Terror, tá? Que é um livro ficcional, que fala sobre uma expedição, eu não me lembro exatamente qual é a do terror e do Erebus, uma história real, né, no século XIX, alguns aventureiros se lançaram em busca, eu acho que eles queriam descobrir a passagem da Ásia para a América, lá no Ártico, né, ou era o Polo Norte, alguma coisa assim. E se deram muito errado, se deram muito mal, no caso, desapareceram, virou um mistério durante muitos anos do que teria havido com eles. E esse livro também gerou uma série, né, que é O Terror. Ele traz um lado um pouco sobrenatural, assim, do que teria acontecido com esses exploradores na época. Tá, gente? Eu acho que basicamente é isso, tá? Não quero me estender muito aqui nessa lista, mas queria trazer para vocês, então, entrando nessa brincadeira aí da tag dos 50%. Tá? Vocês o que andaram lendo? Me contem. Né, gente? A gente continua, então, nos comentários e a gente se encontra na semana que vem de novo. Até logo mais, buenas!